não é que o fenômeno da internet Casimiro Miguel disse não a toda a poderosa Globo? Para entender toda essa história e muito mais, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem comigo, o Pocket News dessa quarta-feira tá no ar. O comissário da MLS, Don Garber, resolveu responder Neymar após o brasileiro ter declarado que gostaria de jogar no país por conta das suas férias estendidas. O mandatário da Liga Norte-Americana de Futebol disse que a MLS não é um retiro para estrelas globais. Questionado sobre a vontade manifestada por estrelas como Neymar e Messi de um dia jogarem na MLS, Garber destacou que a liga já passou dos dias de precisar atrair a atenção por meio da aposentadoria de grandes nomes. Segundo ele, a MLS não precisa trazer um jogador de grande nome no final de sua carreira, porque ele decidiu que quer se aposentar na MLS. E completou dizendo que se eles não vierem aqui para jogar e contribuir de maneira significativa com os times e com a liga, que é melhor que nem venham. Garber citou o suíço Xherdan Shaqiri, recentemente contratado pelo Chicago Fire aos 30 anos, como exemplo de que cada vez mais jogadores optam por atuar nos Estados Unidos em um momento de plenitude na carreira. E por fim, lamentou que a chegada do sueco Zlatan Ibrahimovic ao Los Angeles Galaxy em 2018 tenha sido vista de forma diferente quando ele retornou ao Milan um ano depois, quando ninguém disse que ele iria se aposentar na Itália, diferente do que disseram quando foi aos Estados Unidos. Garber disse que se sentiu insultado com isso. Eu acho que está corretíssimo o comissário da MLS, que hoje de fato está longe de ser uma liga aí que abriga só jogadores semi-aposentados e a cada ano se torna mais competitiva, cheia de bons treinadores e jogadores jovens da América do Sul e da Europa. Os caras assim, eles não têm 1/10 da paixão que a gente tem aqui por futebol, mas eles conseguem fazer um campeonato que era considerado piada há 10 anos atrás se tornar muito interessante. E o tom do Neymar, ao dizer que gostaria de ir para lá por conta dos 3 a 4 meses de férias, dá a entender que seria uma etapa que ele gostaria de pegar mais leve na carreira, o que soa mal de fato para a liga. Então foi importante essa intervenção do comissário, na minha visão. A pergunta que eu faço é, se há 10 anos a MLS não era nada, o que vai ser dela lá para frente, daqui 10 anos para frente, né? O que a gente pode usar como exemplo com relação ao que eles fizeram por lá, que poderia ser utilizado numa futura liga aqui no Brasil? Eu repito, o futebol está muito longe de ser preferência do americano, vocês sabem disso, né? Ligas como NFL, NBA, MLB, NHL estão na frente em questão de preferência. E ainda assim, os caras, a cada dia que passa, aumentam o poder de investimento na liga de futebol. A cada dia que passa, fazem com que o americano se identifique mais com o esporte. É só você observar, por exemplo, o público nos estádios que invariavelmente estão lotados, com torcidas inclusive mais participativas do ponto de vista de festa que muito clube europeu por aí. Então o que a gente pode tomar como exemplo? Esse é o X da questão, porque não é tudo uma questão econômica do país, a força do dólar, etc. Existe muito mérito por trás disso, né? Vamos lembrar que muita gente não acreditava que a MLS pudesse se tornar metade do que ela é hoje, ainda mais em termos de competitividade. Para pegar um exemplo, o Soteldo, que saiu do Santos aí recentemente como um dos principais pontas extremos aí do Brasil, ele não conseguiu jogar na MLS pelo Toronto FC, ele não encontrava os mesmos espaços entre linhas e teve maior dificuldade. Então, até taticamente, por conta do alto nível dos treinadores que lá estão, eles estão na nossa frente. Repito, o que a gente pode usar de exemplo desses caras daqui pra frente no Brasil? O Botafogo, o Conselho Deliberativo do Vasco agendou para a próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, a sessão extraordinária e votará o empréstimo ponte de R$70 milhões da 777 Partners, empresa interessada em adquirir 70% da SAF do clube. Depois do acordo assinado entre as partes, oficializado na última segunda, esse é o primeiro passo para a implementação da SAF. Cabe explicar que essa ainda não é a votação sobre a venda do futebol do Vasco, o que acontecerá mais à frente. Caso a aquisição da SAF por parte da 777 Partners não seja concretizada, esses 70 milhões serão tratados como um empréstimo comum a ser quitado com juros e correções até o dia 16 de setembro deste ano. De olho em um volante para reforçar o elenco, a diretoria do Flamengo intensificou nesta semana a negociação com o Lyon para ter Thiago Mendes, antigo desejo do clube. O principal trunfo é que o jogador tem contrato apenas até maio de 2023 e poderia assinar com outra equipe nos últimos 6 meses sem pagamento aos franceses. Desta forma, a melhor chance de o Lyon fazer dinheiro com a negociação
é com uma transferência ainda nesta temporada. O Real Madrid parece disposto a fazer qualquer coisa para manter Vini Júnior no clube. Segundo revelou o jornalista Fabrício Romano, o brasileiro é visto por Florentino Pérez, presidente do Real, como peça essencial do elenco nos próximos anos e por isso quer renovar com o jogador e evitar uma possível investida do PSG e de qualquer outro clube interessado. O Real deseja estender o vínculo do atacante até 2027 com uma multa de 1 bilhão de euros e um bom aumento salarial. O streamer Casimiro Miguel recusou uma proposta que recebeu da TV Globo de acordo com o portal Metrópolis. Com lives que já chegaram a ter mais de 600 mil espectadores simultâneos, o carioca virou o sonho de consumo da emissora e já utilizou trechos de vídeos do comunicador no BBB 22, por exemplo. A proposta da Globo para Casimiro foi feita há aproximadamente um mês e prontamente recusada pelo influenciador, que entende que na web tem mais autonomia para criar seus conteúdos e por isso não quer abrir mão dela. Nos bastidores especula-se que o streamer ganha muito dinheiro na internet e não precisa da Globo para isso. Inclusive, o plano de Cazé agora é ousado. Após adquirir os direitos de transmissão do Cariocão em seu canal, o streamer sonha em transmitir a Copa do Mundo, que acontece no final deste ano com sede no Catar. Isso aqui é muito emblemático, né? Para toda uma comunidade, para toda uma geração de gente que apareceu e se criou dentro da internet, né? A gente cresceu aí com o pensamento de que a TV era diferente, que era apenas lá que você conseguiria ser capaz de atingir as massas. E se a gente falasse da Globo, então, aí o patamar era completamente diferente. Isso mudou? Não necessariamente, tanto que uma pessoa desconhecida aí entra no BBB e consegue sair com mais de 20 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Isso mostra muito ainda qual é a força da Globo. Isso mostra ainda qual que é a força da TV, principalmente da Globo. Então fechar com a Globo, seja lá para qual projeto, isso seria benéfico para o Casimiro? Eu não tenho a menor dúvida de que sim, e faria com que ele chegasse ainda mais a pessoas que não o conhecem, né? Mas o ponto é, ele chegou num patamar tão grande que ele não precisa mais disso. Ele não precisa em termos de grana, tanto que ele se recusa até a fazer publicidade. O Pedro Certezas, inclusive sobre isso o Pedro Certezas revelou recentemente no Flow, que as marcas procuram ele, Pedro, para tentar falar com o Casimiro, que sequer responde. E eu não tenho a menor dúvida de que se o Cazé aderisse às marcas, que ele no mínimo dobraria o que ele ganha hoje, porque, cara, ele é um rosto cada vez mais consumido e amado. É praticamente uma unanimidade, é tudo que as grandes marcas procuram para se associar. Para pegar um exemplo aqui, quanto você acha que a Gimo não vendeu mais por conta das aparições aí frequentes no canal do Cazé via Farid Germano Filho? E quanto que o Cazé ganhou em cima disso? Absolutamente zero. Então quando ele nega fazer publicidade, ele mostra que para ele a liberdade de conteúdo está acima de tudo. Não que você ser garoto propaganda de uma marca que você acredita tire essa liberdade, você pode negociar isso, mas o Cazé adotou uma prática de que ele não quer ter compromisso com ninguém, a não ser com as pessoas que o seguem. Então ele rejeita as marcas, ele rejeita a Globo, abre mão de milhões de reais, mas a cada dia que passa ele cria mais identidade com aquele universo dele. E é o que eu faria? Eu faria a mesma coisa? De jeito nenhum. A internet é uma terra sem lei, onde tudo muda de um dia para o outro, algoritmo, etc. Eu, no caso dele, tentaria fazer o máximo de grana que eu conseguisse na minha crista da onda, como ele está agora, aparecer para o máximo de pessoas possíveis, porque por mais fãs que ele tenha, ele não tem controle sobre o futuro, né? Mas parece que ele não liga muito para isso, eu acho muito respeitável e elogiável a escolha dele. É como um jogador de futebol aí, para comparar, de nível mundial, que abre mão de jogar na Europa para ficar a vida inteira no seu time aqui no Brasil de coração. Isso é algo que vocês sabem muito bem, é muito raro hoje em dia e eu acho que merece todos os aplausos. Mas e você? Você seria capaz de dizer não para a Globo? Comenta aí que eu quero saber o que você acha disso. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.